A gente vai falar agora, né, gente? O Flamengo também vai jogar pela Copa do Brasil. O Flamengo vai enfrentar o Bahia, tá? Pela Copa do Brasil, no Maracanã. E não vai ter o De La Cruz de volta. Mauro, Gabigol vai ser titular nesse Flamengo, na sua opinião? Que na sua opinião ontem ele seria titular, né? Eu li que ele poderia começar no banco. Gabigol deve jogar porque Gabigol e Arrascaeta voltam a estar à disposição do Tite. Eu acredito que ele vai escalar o Gabriel. Acho até tem vantagem, né? É um jogador que, em tese, tem que substituir o Pedro, né? Ele é um jogador caro, com história do clube, então, em tese, seria ele. E também pelas pressões que vão acontecer se ele não escalar. Ele não tem o Carlinhos, então acho que a tendência é jogar o Gabriel. Acho que só uma opinião, mais opinião do que informação. E o Arrascaeta, em condições, vai jogar, né? O De La Cruz não joga, né? Talvez domingo contra o Vasco possa entrar em campo, mas não tem o De La Cruz. O Fabrício Bruno deve ficar à disposição, embora não tenha treinado 2 dias porque foi passear com a seleção. O Pulgar e o Varela dificilmente vão ficar à disposição porque jogaram 90 minutos, então deve chegar já com desgaste. Eu imagino que ele vai guardá-los para o final de semana. Se isso acontecer... Mauro, eu só vou te contar rapidinho para a gente voltar para a rádio. Em 5 segundinhos a gente está voltando para a Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio no YouTube. Mauro César Pereira falando sobre o jogo do Flamengo contra o Bahia amanhã pela Copa do Brasil. Tá? Mata-mata, jogo de volta. Mauro, aí você pode repetir, por favor, para a galera os desfalques e o Fabrício Bruno, que chega do passeio que ele foi fazer na seleção brasileira, né? Então, além dos machucados que só voltam na próxima temporada, Vinha, Cebolinha e Pedro. Ele não tem ainda o Michael, que deve ficar mais algumas semanas fora. Deve ter o Fabrício, que só foi passear, não jogou, então esse deve estar em condições. Não deve, pelo menos de saída, colocar Pulgar e Varela, porque jogaram 90 minutos pelas seleções do Uruguai e do Chile ontem, né? Então está chegando e tudo. É provável que aí ele jogue com Wesley e Léo Ortiz, acredito eu. Não tem o Carlinhos, porque não pode jogar a Copa do Brasil, já jogou pelo Nova Iguaçu. Então eu imagino que ele vá com Gabriel, Bruno Henrique, não tem os novos contratados ainda, né? Alcaraz, Plata, Alexandre também não tem ainda. Então acho que ele vai de Luiz Araújo, Bruno Henrique nas pontas e Gabriel de centroavante. É o que eu imagino que ele vai fazer. Com o Léo Ortiz no meio campo, Wesley na lateral direita. Esse é o time que eu imagino que ele vai montar para amanhã. Aí domingo ele pode ter a volta do De La Cruz, que é outro desfalque. Ainda não está liberado, tem uma lesão muscular. Agora, Mauro, então, pelo que você falou, de novo o Tite vai priorizar mata-mata, né? Que ele vai botar todo mundo que ele pode colocar. Claro, tem jogadores que não podem, mas ele vai colocar, ou seja, a Copa do Brasil vai ser uma das prioridades. O Flamengo está priorizando, mas nem o Tite. Isso já foi dito até em coletiva, ficou muito claro. O papo de, a gente não vai priorizar nada, vai com o time mais forte possível todo o jogo. O que está acontecendo na prática é priorizar o mata-mata, né? Se bem que ele não tem muita opção, não. Quem é que ele pode tirar hoje, poupar e tudo? Só se ele colocar um monte de garotos em campo. Ele tem muitos desfalques, muitos jogadores que não podem contar, ele não pode contar ainda, jogadores machucados só voltam ano que vem, e os jogadores que estão fora momentaneamente, como o caso do Michael, do De La Cruz. Quando ele tiver amanhã o Alexandre, o Plata, o De La Cruz, o Alcaraz, todos esses jogadores à disposição, é outra história, mas por enquanto ele não tem nenhum deles, né? E o Alcaraz não pode jogar nem domingo, está suspenso, foi expulso contra o Corinthians. Tem essa. E ele está fora da Copa do Brasil, Mauro? Por enquanto, sim. Se o Flamengo passar, aí ele pode jogar próximo, porque eles inscreveram os jogadores, né? Para a fase seguinte, se passar. É um Flamengo que está ainda cheio de desfalques, mas que tem a vantagem, Bruno Prado. O Flamengo conseguiu a vantagem contra o Bahia, né? Lá na Fonte Nova. Saiu com o placar de 1-0, até uma boa atuação do Matheus Cunha, né, que fez 2 importantíssimas defesas, e o Flamengo saiu de Salvador com a vantagem do resultado. E aí a minha pergunta, mesmo com o Flamengo não estando num momento de grandes atuações, é muito favorito para a classificação, Bruno, já que tem a vantagem fora de casa, ou não? Ou o Bahia, com o bom futebol que mostra, com esse meio-campo bem ofensivo que tem, pode surpreender o Flamengo dentro do Maracanã? Eu acho que vai ser um jogo difícil para o Flamengo, mas é favorito para passar. O resultado de Salvador foi importante, foi uma vitória fora de casa.
Então acho que o Flamengo vai passar. Mas não acho que vai ser um jogo tranquilo, não. Ele pode tomar alguns sustos, o Bahia tem uma boa equipe, jogou no Maracanã, no Brasileiro, e deu trabalho, né? Foi 2-1 pro Flamengo, um jogo duro. Mas a vantagem de lá é importante, né? Como o Flamengo agora é uma situação até diferente, porque ele jogou fora, vai jogar em casa. Mas contra o Palmeiras e contra o Bolívar, o Flamengo também conseguiu bons resultados no primeiro jogo e manteve a classificação no segundo. Mas ele jogou fora o segundo jogo. Ele ganhou de 2 em casa e perdeu de 1 fora nos 2 confrontos. Agora ele já ganhou fora. Então eu imagino que vai classificar, mas um jogo duro, um jogo difícil. O Bahia tem uma boa equipe e deve dar trabalho, mas a vantagem, 1-0 fora, é uma vantagem bem considerável. O Pedro, e o Flamengo, quer dizer, o Rogério Ceni, ele tem um retrospecto péssimo contra o Flamengo. A gente leu aqui, eu acho que são 13 jogos, 13 derrotas. Se eu não me engano é isso. Eu vou até pedir pro Caiquinho levantar para mim. São 13 jogos e 13 derrotas do Rogério Ceni contra o Flamengo. Ele tem essa freguesia também contra o São Paulo, que foi o clube onde ele trabalhou. Agora, é um Bahia, é um Rogério Ceni que joga contra o retrospecto, mas que pode aproveitar esse momento de tantos desfalques do Flamengo, né? E de jogadores esgotados também, porque tem jogador, eu não sei, provavelmente Fabrício Bruno, Gerson, vão voltar a tempo também, mas vão estar esgotados, assim como o Pulgar, assim como o Varela, como disse o Mauro César Pereira. E os reforços que o Flamengo contratou não foram inscritos a tempo, então não vão participar também nesse duelo pela Copa do Brasil. É bizarro mesmo esse aproveitamento do Rogério Ceni, ainda mais quando a gente fala em jogos contra Flamengo e São Paulo. Esse retrospecto que você trouxe, 13 jogos, 13 derrotas, né, quando enfrenta o Flamengo. Eu vou lembrar aqui do jogo pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Vitória do Flamengo com gol do Davi Luiz, já nos acréscimos. E o Flamengo ali a gente já comentava, o Flamengo com muitos problemas, com desfalques, jogadores no departamento médico. E a situação do Flamengo é a mesma, né? Com muitos desfalques, o Tite tendo trabalho aí para montar essa equipe. Também não tem o Carlinhos, né? O Carlinhos já jogou a Copa do Brasil. Enfim, a procura de um centroavante. Gosto do Bahia, time que está brigando aí pelo G6 e acho que vai terminar entre os 6 melhores do Campeonato Brasileiro. Pela estrutura, pelos jogadores que tem, pelo técnico, né? A continuidade que deu ao trabalho do Rogério Ceni. Muito difícil jogar lá em Salvador, tirar pontos desse Bahia, quando a gente fala em Campeonato Brasileiro, né? E hoje eu acho que o Flamengo é favorito, mas o jogo não vai ser fácil. Acredito numa vitória do Flamengo, mas, assim, pro placar de 1-0, 2-1, de repente, como foi no Campeonato Brasileiro, não vai ser jogo fácil para esse Flamengo, Pilhado. É um Flamengo que é o favorito, e aí pode chegar a mais uma semifinal, né? Em mata-mata. Agora, Mauro, uma pergunta importante. Pro Tite, essa data FIFA, eu acho que ela teve ainda mais valor, né? Porque a gente diz, data FIFA, você tem tempo para treinar. 1, você tem tempo para descansar. 2, você tem tempo para recuperar seus jogadores, porque o departamento médico do Flamengo está lotado. Tem muito jogador no departamento médico. Agora, eu acho que para o Tite, essa data FIFA serviu também para aliviar um pouco da pressão que ele vinha sofrendo. Não sei se você concorda. Porque, claro, o Tite tem conquistado resultados aí na Copa do Brasil e na Libertadores. Eu sempre faço questão de destacar que na Libertadores, se pegasse um grupo mais difícil, provavelmente ficaria fora. Porque o Flamengo foi muito mal na primeira fase, ficou atrás do Bolívar, chegou na última rodada disputando vaga com Palestinos, e não foi bem também nos jogos contra o Bolívar no mata-mata, mas passou. E tem também o Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo deu uma desacelerada aí nos últimos jogos. Você acha, Mauro, que para o Tite teve um valor ainda maior? Porque, claro, recuperar os jogadores, treino, descanso, mas deu uma aliviada naquela pressão, mudou o foco. Começou-se a falar muito da seleção brasileira, críticas ao Dorival, jogos ruins da seleção, e a torcida esquece um pouco de toda aquela cobrança no Tite pelas recentes más atuações. Você acha que tem um valor maior ou não? E o que você acha que pesa para esse time do Flamengo, principalmente essa data FIFA, esse espaço de tempo que teve? Para ele foi bom. O último jogo do Flamengo, vale lembrar, foi aquela exibição patética contra o Corinthians. Perder para o time do Corinthians é uma proeza hoje. O Flamengo conseguiu perder para o Corinthians, gente. Isso é uma vergonha, perder para aquele time horroroso do Corinthians da maneira que perdeu.
Um time que ficou picotando depois do jogo o tempo todo ali, caindo, o árbitro péssimo, e o Flamengo não jogando nada, não criando nada, uma atuação ridícula, uma proeza. Repito, o Corinthians só tinha vencido em casa o Fluminense do Diniz, o Criciúma, um outro do bloco de Vitória, né, com o gol no final, e agora ganhou do Flamengo também, né? Quer dizer, conseguiu isso. Quando que não ganha do Juventude com 9, o Flamengo consegue perder. É claro que isso aí vai na conta do Tite, a atuação foi péssima, o trabalho dele foi uma porcaria, foi tudo ridículo naquele domingo, dia 1º de setembro, aniversário do Corinthians, né, ressuscitando um time que estava lá está ainda na zona de rebaixamento, e claro que a cobrança em cima dele era muito grande, e com a data FIFA o assunto ficou meio de lado, né? De certa forma, depois de recuperar o Arrascaeta, avançar na recuperação do De La Cruz, que os dois não foram à seleção do Uruguai, isso foi bom, puderam se recuperar, né? Um já está ok, o outro talvez no domingo, que é o caso do De La Cruz. Recuperou o Gabriel, que bem ou mal, né? O exército do Pedro, né? Poder colocá-lo em campo para ver o que ele pode apresentar é importante, né? Chegaram os jogadores contratados, treinaram, né? Então ele já tem aí uma maior convivência aí com os três que ele recebeu, o Plata, o Alcaraz e o Alexandre, que em breve ele vai poder escalar. Talvez até no domingo, exceto o Alcaraz, que já está suspenso pela expulsão contra o Corinthians. Além de perder para o Corinthians, conseguiu ter o jogador conseguiu ser expulso. Quer dizer, olha que coisa medonha. Porque essa é a última imagem do Flamengo no campeonato, na temporada. Uma imagem ridícula, uma partida pífia, uma coisa vergonhosa. E claro que aí a data FIFA ajudou. A ele e os jogadores, a todo mundo, né? Porque tirou os caras de cena. Eles voltam agora, estão em vantagem. Venceu por 1-0 da Bahia, ou seja, para confirmar essa classificação. E aí jogar de novo com o Corinthians ou com o Juventude, se passar pelo Bahia, né? Que é o cruzamento, é justamente esse, né? E falando em Corinthians, está aqui no UOL, ó. No mesmo dia que o Corinthians confirmava e anunciava nos bastidores a contratação de Memphis Depay, o Diego Garcia, o autor da matéria, a TV Globo depositou quase 12 milhões de reais na justiça para cumprir uma ordem judicial que busca pagar as dívidas do clube com o empresário André Cury. Os pagamentos vieram após determinação judicial que mandou a Globo ser avisada que deveria repassar as cotas de TV do Corinthians direto para o tribunal para garantir uma execução movida pelo agente. Tradução: o dinheiro sai da Globo, não passa nem pelo Corinthians, vai para o tribunal, fica lá, porque o André Cury poder receber. É isso. E ontem o César Grafietti, que é um especialista nas finanças, deu uma entrevista para o UOL também, e ele falou, tem duas saídas para o Corinthians se continuar nessa pegada. Recuperação judicial, que recuperação judicial é a pré-falência. É quando se o juiz acatar, a grosso modo, você renegocia os pagamentos, estabelece metas, quem paga primeiro, por exemplo, quem tem ação na justiça e ganha até tantos salários mínimos, né? Estabelece um programa para pagamento das dívidas mais imediatas, e porque se falir a empresa, todo mundo perde emprego, fecha as portas, a empresa não fabrica mais, não vende, acabou. Aí tem que vender lá o que tem para tentar pagar as pessoas. Então a recuperação judicial é um passo anterior, né? A grosso modo é isso. E na opinião do César tem duas saídas. Essa, olha que situação, hein? Ou virar SAF. Ele não vê outra saída para o Corinthians se continuar nessa escalada de gastos sem parar. Quando a gente fala isso, tá? E o torcedor não quer aceitar, não quer entender, você, torcedor do Corinthians, imagina o seguinte, você chegou no hospital, no consultório do médico, com seus exames, e o médico falou para você, você tem uma doença grave, você tem que fazer um tratamento importante. E você fala, que nada, vou seguir minha vida normal, vou fazer tratamento nenhum. Esse é o Corinthians. É uma situação bem bizarra, né? E é para esse Corinthians que o Tite conseguiu perder com o Flamengo. É isso. Para esse Corinthians. Não, e perder jogando muito mal, né, Mauro? Jogou mal, foi pressionado por esse Corinthians. E aí foi muito pressionado por isso, e até por isso que eu fiz essa pergunta para o Mauro, que ele concorda. Que o Tite teve um tempo de respiro, porque ele estava sendo muito criticado pelo futebol do Flamengo. Então, além do descanso, além da recuperação de lesão, além do tempo para treinar, o Tite teve um tempo para ele respirar, sem tanta pressão, porque o time do Flamengo dele não está jogando nada nos últimos jogos.